Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiago de Oliveira Souza, vou estar ministrando aqui essa palestra com vocês, que tem como tema Introdução à Biotecnologia e Projeto de Extensão. Então a gente vai falar aí um pouco sobre a biotecnologia, entender o que é a biotecnologia, como que ela está empregada no nosso dia a dia, né? E alguns projetos que a gente tem desenvolvido aqui no nosso grupo de estudo. Então, agradeço aí ao convite para poder estar participando desse evento, dessa jornada de inovação sustentável, né? Que é um tema aí que cada vez mais é importante a gente abordar, é importante a gente entender, trazer para o nosso dia a dia, né? Então, é de extrema importância. Então, eu sou engenheiro agrônomo, formado aqui pela Universidade Federal do Piauí, campus Professora Sinovelina Neves, que fica no município de Bom Jesus. Fiz o mestrado aqui também, dentro da área da agronomia. O doutorado eu tive que sair para poder fazer em Minas Gerais, na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, em Mucuri, em Diamantina, dentro da produção vegetal. E aí, a minha vivência maior dentro da área da biotecnologia foi juntamente com o professor Tiago Pajeú. Eu fiz um pós-doutorado com ele sendo meu supervisor. Então a gente surgiu essa oportunidade de trabalhar com ele dentro dessa área da biotecnologia e aí deu para a gente entender melhor como que é o funcionamento, toda a importância da biotecnologia para o nosso dia a dia. Quando a gente não tem um contato, a gente tem a ideia, né, tem essa ideia de toda da importância mais ou menos a importância, né, dessa área para nosso convívio, mas quando você começa a trabalhar dentro da área que você vai realmente entender melhor toda a grande importância dessa área, todas as atividades que estão dentro dessa grande área biotecnologia. Então a gente vai estar falando aí, estar entendendo um pouquinho sobre essa grande área de extrema importância para o nosso cotidiano, certo? Aqui eu coloquei algumas definições do significado da biotecnologia de acordo com alguns órgãos. A gente pode observar que existem pequenas variações, mas que no geral a biotecnologia, né, ela é uma ciência que utiliza de organismos vivos ou de seus produtos para algum benefício humano. Isso inclui a criação de produto, resolução de algum problema. Então, a biotecnologia está diretamente empregada no nosso dia a dia. E o ser humano mesmo já tem aplicado, tem feito uso de práticas da biotecnologia por séculos. Isso vai de aplicações mais tradicionais. O que seriam essas aplicações mais tradicionais? O uso de processo fermentativo para poder produzir alimentos, por exemplo, iogurte, ou então utilização de técnicas de reprodução seletiva para poder melhoramento animal, melhoramento de algum vegetal. Então, é algo que já vem sendo utilizado há um bom tempo. E mais recentemente a gente tem a aplicação da biotecnologia mais moderna, que são técnicas mais modernas, que essa biotecnologia mais moderna, ela se desenvolveu para incluir as modificações genéticas dos organismos vivos. Isso usando tecnologia, né, de DNA recombinante, que já é possível. Um exemplo dessa aplicação da aplicação dessa técnica que foi muito bem sucedido foi a produção da proteína humana usando tecnologia de DNA, né, recombinante, que foi aplicada à produção de insulina, no caso, insulina humana. Isso produzido em bactérias, que antes era utilizado tecidos animais para produzir essa insulina para poder ser utilizada ali nos humanos. Então, com essa tecnologia, é possível produzir essa insulina por meio de bactérias para poder ter essa aplicabilidade.
Então, é uma alternativa muito vantajosa e pensando na questão ética, na questão de utilização de animais, então isso foi algo muito bem sucedido que tem se utilizado, que está tendo bons resultados. Além disso, dentro da, da biotecnologia moderna, a gente tem a engenharia genética, né, que contribui para o combate a muitas doenças infecciosas, produzindo vacinas que são necessárias para o nosso dia a dia hoje, né? Então a gente está vendo aí que surgem novas doenças infecciosas, né? Como a gente teve um caso aí recentemente da Covid, que foi uma correria danada para poder produzir uma vacina que conseguisse controlar esse vírus. Então, o sucesso da obtenção dessa vacina veio por meio dessas biotecnologias com aplicações mais modernas. Então, para a gente poder entender melhor, eu separei o termo biotecnologia em duas partes, só para a gente poder fixar melhor qual que é a definição da biotecnologia. Então, temos a parte bio, né? O que seria essa parte viva? Bio seria a parte viva, ou seja, os seres vivos que são utilizados por algum processo biológico que vai trazer benefícios vai trazer algum benefício. O exemplo bem prático que nessa vivência da parte agricultura que a gente tem, que a gente vê um exemplo bem prático mesmo, seria a utilização de algum fungo, por exemplo, do gene tricoderma, para poder controlar algum patógeno que poderia causar danos às plantas. Ou seja, tem alguns genes que não, algumas espécies de tricoderma que não causam danos às plantas, mas quando ele tem contato com algum patógeno, até mesmo outros fungos que são patogênicos às plantas, esses fungos têm essa capacidade de controlar esses fungos, ou seja, esse potencial biocontrolador, e assim ajudando na questão desse controle biológico ali de certas áreas de plantio. Também temos um exemplo bem prático, seria a questão do uso de bactérias, que são bactérias ali que ajudam ali ela tem essa associação com as plantas, ali nas raízes das plantas, e ajudam na questão da absorção de nitrogênio. Então é algo que para algumas espécies que é muito importante para poder ajudar na questão da absorção desse nutriente que é um dos mais utilizados aí pelas plantas. Então, a parte bio pode ter esses exemplos de benefícios. Já a parte tecnológica, a gente está falando de solucionar algum problema, produzir algum produto ali que vai ter alguma aplicabilidade em algum setor. Vamos pegar outro exemplo aqui dentro da parte agronômica, até em outras partes. Quando algum ser vivo, vamos partir para a parte dos micro-organismos. Quando esses micro-organismos têm contato, por exemplo, os fungos têm contato com algum substrato, eles vão produzir alguma biomolécula. E essas biomoléculas produzidas por essa interação, por esse crescimento do fungo desse substrato, essa biomolécula pode ter diferentes aplicabilidades. Desde a produção de algum biofertilizante para a parte agronômica, ou até mesmo para aplicar ser utilizado na questão da produção de queijo, que é algo que a gente tem feito aqui também aqui no nosso grupo de estudo, que essas biomoléculas são capazes de coagular o leite de forma mais rápida, podendo ser aplicado ali de forma no processo de produção de leite de forma bem sustentável, sem causar nenhum dano à saúde humana. Então, a gente tem essas aplicações que podem ser geradas por meio desses produtos gerados pelos micro-organismos, ou então pelos seres vivos. Aqui eu coloquei alguns exemplos só para a gente entender
alguns produtos que são obtidos graças ao processo, às aplicações de técnicas biotecnológicas. Um exemplo bem prático seria a produção de biocombustíveis, que atualmente a gente tem buscado cada vez mais produzir combustível de forma sustentável, devido a toda a questão da poluição, todas essas problemáticas que podem ser geradas por meio de combustíveis que não são produzidos de forma sustentável. Então, graças à biotecnologia, a gente já tem a produção de biocombustíveis com base em processos mais sustentáveis, com base na atuação de enzimas, que as enzimas seriam a chave da biotecnologia ali, né? Que a atuação dessas biomoléculas trazem muitos benefícios para a produção desses produtos. Um exemplo mesmo que a gente, não sei se vocês viram, mas recentemente saiu aquela notícia da descoberta de uma enzima que é capaz de quebrar as moléculas da celulose, que celulose vamos dizer que é um componente bem presente ali em grande quantidade em resíduos agrícolas, né? Então que uma molécula que tem dificuldade de ser quebradas. E essas enzimas que foram descobertas, ela tem a capacidade de quebrar essa celulose para poder melhorar a atuação de outras enzimas para poder produzir esses biocombustíveis. Então, é algo que cada vez mais está sendo buscado, está sendo aplicado e que vai com certeza melhorar nosso bem-estar, né? nossa vivência ali buscando cada vez mais essa vivência mais sustentável. Temos também a produção de bebidas ali pelo processo fermentativos, né? Questão de produção de alimentos também, fermentação de pão, questão de coagulação do leite para poder a produção de queijo. Então, a biotecnologia está muito presente no nosso dia a dia. Aqui eu coloquei a notícia, acho que eu vi foi na CNN. Depois, se vocês tiverem interesse, vocês dão uma olhada nessa matéria que é muito legal. Então, vocês dão uma olhada lá que realmente tem essa descoberta que vai trazer muitos benefícios aí para a produção desses biocombustíveis. E com base nessas definições que a gente viu, nesses exemplos de aplicações que a gente viu, é possível a gente verificar que a biotecnologia ela é uma área multidisciplinar, ou seja, ela é formada por diferentes áreas, desde a biologia, da química, as engenharias, ou seja, as disciplinas, as áreas que são formadas a partir dessas grandes áreas, biologia molecular, né, bioquímica, ou seja, para quem tem o interesse de trabalhar dentro da área da biotecnologia, tem um mundo ali para você definir qual área que você vai focar, a área que você quer trabalhar. Então, é uma área muito ampla para poder a gente trabalhar. Aqui a gente colocou alguns marcos que foram obtidos, né, alguns feitos que foram obtidos graças aos avanços que foram obtidos ali na biotecnologia, e já se encaixa dentro da biotecnologia mais moderna, né, mais avançada. A gente viu lá no início que a biotecnologia ela pode ser separada desde as técnicas mais tradicionais, né, até as técnicas mais avançadas para poder obter aquele determinado produto, aquele determinado serviço, a determinada atuação daqueles seres vivos. Então, graças a esses avanços essas pesquisas que são realizadas nas instituições públicas, instituições privadas, que consegue chegar nessas técnicas mais avançadas. E dentro desses marcos, a gente pode destacar aqui na década de 80, né, que foi a produção da insulina humana com base em bactérias, que a gente falou lá no início. Tem a questão em 94, a primeira liberação de
de um alimento transgênico, no caso o tomate. Hoje em dia a gente sabe que os transgênicos dominam aí o mercado, principalmente o mercado alimentício, né? Questão da parte mais vegetativa, na parte das plantas. A questão a primeira mamífero clonada através de células adultas, que no caso foi a clonada da ovelha Dolly, que também foi um grande marco para essa época e que demonstra a evolução dessa biotecnologia. E em 2003 foi um grande, acho que é o principal até hoje, continua sendo o principal projeto biológico que foi colaborativo ali do mundo. Então, qual que é o objetivo desse projeto Genoma Humano? Ele tinha como objetivo determinar os pares de base que compõem o DNA humano. E, no caso, verificar, determinar, identificar e mapear essa sequência de genes, de todos esses genes que compõem o genoma humano, do ponto de vista tanto ele físico, né, da parte física, como também a parte funcional. Então, esse projeto foi obtido, foi concluído graças a essas evoluções das técnicas biotecnológicas mais avançadas. Então, a gente pode verificar que a biotecnologia está diretamente presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Desde quando você vai, por motivo de saúde, você vai em um posto, em um hospital, numa farmácia, que você vai tomar uma injeção, vai fazer o uso de algum medicamento. Então, você está fazendo uso de técnicas de produtos que foram obtidos ali da biotecnologia. Partindo para a questão do meio ambiente, vamos imaginar o tanto de resíduos que são produzidos aí na parte da saúde, na parte das indústrias, na agricultura, e se todos esses resíduos fossem jogados, fosse somente despejado no meio ambiente. Se não houvesse uma questão da degradação desses produtos, desses resíduos que são feitos por micro-organismos. Então, a biotecnologia também está presente na questão da sustentabilidade, na preservação, ou seja, por meio de reações, do uso de enzima, você pode melhorar o processo de produção de certo produto. Então, você vai estar melhorando aquele processo de produção e tornando ele mais sustentável. Então, ele vai estar diretamente envolvido dentro do meio ambiente também. Vai estar presente na questão das indústrias, justamente por essa questão da atuação, principalmente a questão de enzimas, que melhora o processo ali das reações que são utilizadas nas indústrias, ou seja, as enzimas elas permitem operações mais eficientes e sustentáveis dentro das indústrias, com menos gasto de energias, então de forma mais eficiente. Então, a biotecnologia revolucionou o setor das indústrias com técnicas e também com produtos mais eficientes e produzidos de forma mais sustentável. E também tem dentro da agricultura, que mais na frente a gente vai focar um pouquinho nessa questão da agricultura, que é uma área que é a minha área, né, que eu atuo, que a gente tem desenvolvido algumas pesquisas aqui, que a gente vê que a biotecnologia está essencial, é necessário para poder a gente ter avanço nos sistemas de produtivos. Aqui eu coloquei alguns medicamentos que são produzidos por meio da biotecnologia, que é de extrema importância para o sistema de saúde, ou seja, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, que vai desde a produção de antibióticos, vacina. A gente sabe que desde quando você nasce,
você já nasce tendo que tomar vacinas para poder evitar certas doenças, para te dar imunidade, a produção de hormônios, anticorpos. Então, a biotecnologia ela está diretamente, utilizada para poder produzir esses medicamentos, ou seja, de extrema importância para a nossa saúde. Temos também aqui no meio ambiente, né, que a gente falou anteriormente, no processo de biodegradação de materiais, né, que é realizado ali por micro-organismos, que é de extrema importância. Biorremediação, que é o uso de seres vivos ali na recuperação de áreas contaminadas. Quando a gente vê alguma água que foi contaminada por algum processo industrial ou alguma coisa do tipo, é utilizado esses seres vivos para poder fazer a descontaminação desses meios, dessa água. Temos também a fitorremediação, que já é a utilização já de plantas para poder descontaminar certos ambientes. Então, a biotecnologia está diretamente envolvida aqui na sustentabilidade do meio ambiente. Então, a importância da biotecnologia ela se estende desde a saúde, meio ambiente, aos setores industriais, que a biotecnologia é essencial, é necessário para poder otimizar os processos industriais, que vai desde a produção de alimentos, desde a obtenção de alimentos, que desde lá do campo, lá, processo de produção, até chegar na prateleira do mercado, depois ir para o consumidor final, a conservação desses alimentos é graças aos processos, às estratégias, através de aditivos que melhora a conservação desses alimentos até chegar na mesa do consumidor final. Então, isso é de extrema importância. Tem os processos fermentativos também, né, que através dos micro-organismos é capaz de transformar certos resíduos, ou seja, matérias-primas ali que poderiam ser consideradas como resíduos, e transformar eles em algum produto que pode ter algum valor agregado, ou seja, vai estar melhorando, vai estar dando uma reutilização para aquela matéria-prima e gerando um valor agregado para aquele material. E tem a questão também da utilização das enzimas, que a atuação das enzimas é de extrema importância para os setores industriais, para melhorar todo o processo e torná-lo cada vez mais sustentável. E além disso, a gente tem grandes avanços aí, grandes benefícios do uso da biotecnologia dentro da agricultura, que vai desde o aumento da produtividade, né, de plantas cada vez mais produtivas, questão de resistência a determinados fatores, questão de recomendações de plantas cada vez mais adaptadas a diferentes regiões, questão do material, do melhoramento genético, né, que hoje em dia, graças aos avanços da biotecnologia moderna, você consegue pegar somente o gene que é do seu interesse, que causa aquela característica que é do teu interesse, pegar esse gene responsável por essa característica e colocar naquela espécie, naquela cultivar que você quer melhorar. Então, é graças a essa biotecnologia avançada que os melhoristas conseguem fazer isso. Temos também a questão do controle biológico, né, que é o uso já dos organismos para combater pragas, que lembra quando a gente falou lá no início, que são os biocontroladores, que hoje em dia é bem conhecido o uso do tricoderma, o fungo tricoderma, para poder combater certas pragas ali nas culturas. Então, a biotecnologia está diretamente relacionado com a evolução, com o aumento da produtividade na agricultura. Então, de uma forma geral, a biotecnologia, as ferramentas geradas através da biotecnologia, ela está diretamente relacionada com a produtividade, o aumento da produtividade, a sustentabilidade dos sistemas ali produtivos agrícolas, a redução dos impactos ambientais que esses
setores agrícolas pode causar ao meio ambiente. Então, a biotecnologia traz esses benefícios, esses grandes benefícios ali à agricultura. E todo esse sucesso da biotecnologia para essas diferentes áreas, desde a saúde, ambiental, industrial, agricultura, o grande sucesso do emprego da biotecnologia, desses benefícios que ela traz, é em função grandemente pela atuação de enzimas. Essas enzimas, elas são moléculas proteicas, né? Acho que vocês já ouviram. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Justamente porque as enzimas são essas moléculas proteicas que favorecem a realização de certas reações químicas. Por exemplo, para que ocorra uma reação química entre duas substâncias orgânicas ali, né, é necessário fornecer uma certa quantidade de energia, e geralmente em forma de calor. E aí acaba gerando ali, favorecendo aquele encontro e aquela colisão entre essas duas substâncias. E a energia também que é utilizada também necessária para poder romper as ligações químicas existentes entre os átomos de cada substância que está sendo confrontada ali, né? E assim ocorrendo assim outras ligações químicas e assim de uma nova substância, a partir dessas duas iniciais. E essa energia de partida que dá esse empurrão para que a reação aconteça é chamada de energia de ativação e possui um determinado valor. A gente pode observar aqui na figura. Existe um certo gasto de energia para poder ocorrer essas reações. E já com as enzimas, a gente consegue observar que há uma diminuição da energia utilizada nessas reações, para que ocorram essas reações. E isso facilita a ocorrência da reação. Então, as enzimas vai favorecer tanto a redução dos gastos de energia e também vai conseguir fazer esse processo de forma mais rápida, de forma mais sustentável. Então, ela é essencial para que essas reações aconteçam. Mas como que ocorre a atuação dessas enzimas para poder melhorar essas reações químicas? Vamos imaginar, você tem uma certa proteína que precisa ser quebrada para poder ocorrer aquelas reações químicas, tem um certo carboidrato que precisa ser quebrado. Como que isso acontece? Como as enzimas vão fazer isso para poder haver essa reação de forma a haver menos gasto de energia e que ser de forma mais rápida? Como que isso acontece? Vamos observar aqui essa imagem. O que acontece? Então, está vendo ali a reação química, né? E aí, para haver aquela reação química com a atuação das enzimas, é necessário que essas enzimas elas se interagem com os substratos e assim formando ali um complexo enzima-substrato, né? E aí, na formação das estruturas da enzima ali, as estruturas secundárias e terciárias, acaba surgindo certos locais na molécula que servirão ali de encaixe para o alojamento desses substratos que precisam ser quebrados, certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui. A porta da sua casa está fechada, você precisa abrir. Para você abrir, você precisa da chave. Tem que caçar a chave ali na fechadura, e aí destrava e aí você abre a porta. Seria mais ou menos isso. Vamos pensar assim. Então, esses locais de encaixe eles são chamados de sítios ativos ali nas enzimas, né? Eles ficam na superfície da enzima. E aí, ao se encaixarem nos sítios ativos ali das enzimas, os substratos eles ficam próximos. E ficando próximo do outro, acaba ocasionando uma reação mais fácil. E aí, assim que ocorre assim, ocorre a reação química com aquele substrato, ele se desfaz. E aí o complexo enzima se desfaz e assim libera os produtos
e a enzima volta a atrair novos substratos. Então, a gente pode observar aqui que ocorre quando se desliga, quando se desfaz ali esse complexo, há uma separação daquele substrato. E assim ocorre essa quebra das moléculas causada pelas as enzimas. E vale lembrar também que as enzimas ela não é consumida nesse processo, ou seja, ela participa dessa reação, tudo certinho. No final da reação, ela está ali intacta e volta, está ali apta a participar de outra reação química, e assim dando sequência às reações necessárias naquele processo. E para a obtenção dessas enzimas, elas são obtidas por diferentes fontes, lembrando lá do termo biotecnologia, né? Precisa ter a parte do ser vivo para poder se encaixar dentro da biotecnologia. Então, essas enzimas elas podem ser extraídas de qualquer ser vivo, que vai desde dos micro-organismos, dos vegetais, ali as plantas, né? E também os animais. Então, essas enzimas podem ser obtidas por essas fontes, E aí, cada fonte vai produzir uma característica única ali, né? E que pode ter diferentes aplicações. Então, a gente tem aí no mercado hoje enzimas que são extraídas dessas diferentes fontes e que são aplicadas nos diferentes setores. Lembrando, por exemplo, que cada classe de enzima tem as suas atividades específicas. Por exemplo, tem uma enzima que a gente vai ver mais na frente. Vamos tirar como base a protease. A protease ela vai quebrar amido? Não vai, porque a protease é uma enzima hidrolítica ali que quebra proteínas. Então, existem as enzimas produzidas por essas fontes, existem as especificações onde elas vão atuar. Então, essas enzimas, a produção delas são direcionadas para certas reações. E para a produção dessas enzimas por meio de micro-organismos, a gente pode utilizar tanto bactérias, fungos, leveduras, que a gente consegue produzir essas enzimas. No caso, a gente coloca esses micro-organismos em contato com algum substrato, e aí no processo de crescimento desses micro-organismos nesse substrato, eles acabam produzindo algumas biomoléculas, e essas biomoléculas produzidas nessa interação contêm essas enzimas, que aí, dependendo da espécie e do substrato, vai produzir determinados tipos de enzimas, que pode variar a questão de concentração e também o tipo de enzima produzido naquela interação. Dentro das bactérias, o gênero mais utilizado é o gênero Bacillus. Até recentemente a gente fez um trabalho de revisão pegando as fontes, aplicação de enzimas como aditivo para a ração animal, porque as enzimas elas conseguem melhorar o processo de digestibilidade quando o animal se alimenta daquela determinada ração que contém essas enzimas, e essas enzimas conseguem melhorar essa digestibilidade desses alimentos ali no animal. Então a gente fez esse artigo de revisão e a gente verificou que o gênero Bacillus predominantemente é o mais utilizado para produzir enzimas dentro das bactérias. Já dos fungos, a gente tem uma grande... a maioria dos trabalhos que a gente vê, que a gente verificou, com o uso de aspergilos. Mas a gente tem verificado novos trabalhos que estão sendo realizados, avaliando outras espécies de fungo que têm esse potencial de produzir enzimas que têm uma aplicabilidade ali em diferentes setores. Aqui mesmo no nosso grupo de estudo, em parceria com
com a professora Alice, que é a professora de fitopatologia, ela, juntamente com a sua equipe, ela conseguiu isolar diferentes espécies de fungo tricoderma aqui da área de cotton catinha aqui do Piauí, né? E aí ela conseguiu isolar essas espécies de fungos, e aí a gente está avaliando o potencial que essas espécies têm desses tricodermos, o potencial que eles têm para poder produzir essas enzimas. E aí, produzindo essas enzimas, a gente está testando essas enzimas em diferentes áreas, em diferentes setores ali, para ver qual setor que tal enzima produzida por tal fungo em tal substrato tem maior potencial para poder ser utilizado naquele determinada reação. Então, a gente está nesse processo testando, e a gente está tendo bons resultados, já tem resultado muito favorável na questão do uso como coagulante do leite, que a gente tem verificado que para algumas espécies, produzindo determinado substrato, a gente consegue acelerar o processo de coagulação do leite. Então, entre outras áreas que a gente tem utilizado e que está tendo bons resultados. E também temos o uso da levedura também como fonte produtora dessas enzimas, que acaba sendo em menor quantidade. Aqui a gente tem um esqueminha para poder simplificar como que é feito o processo de produção de enzima através dos micro-organismos. Então, a gente tem aqui, né, a gente precisa ter esses micro-organismos isolados. É importante que a gente que não haja contaminação, né, desses micro-organismos, que o meio que você utilizar para poder crescer, para que haja o crescimento desse micro-organismo que não seja contaminado, poder não ter influência ali na sua produção, no seu resultado. A gente pega esses micro-organismos isolados e aí coloca eles para crescer em determinado substrato. Esses substratos eles podem ser resíduos ali, né? A gente sabe que hoje a gente tem um grande volume de resíduos, principalmente ali nos setores agroindustriais, e esses resíduos podem ser utilizados como meio de crescimento desses fungos, que a gente vai estar utilizando, né, esses resíduos que muitas vezes é descartado de forma errada, que não tem um reaproveitamento dele de forma ideal. Então, a gente tem essa possibilidade através na produção de enzimas por micro-organismo. A gente tem essa possibilidade de reaproveitar esses resíduos e dando assim um valor agregado desses resíduos. Então, a gente vai estar gerando um produto que vai ter um valor agregado, que vai ter uma reutilização desses produtos que normalmente é descartado ali, podendo causar alguma poluição para o meio ambiente, né? Então, a gente pega esses micro-organismos, coloca para crescer nesses substratos, e aí o crescimento desses micro-organismos nesses substratos vai produzir as biomoléculas. Lembrando que esse processo ocorre por meio de fermentação. Esse processo de fermentação pode ser através sólido, né, através desse substrato. No caso, a gente coloca esses fungos para crescer nesse substrato e aí espera por um determinado tempo ali, normalmente 3 dias é suficiente, dependendo do fungo e da interação ali, né? Então, a gente consegue obter essas biomoléculas, ou então por meio líquido. No caso, a gente pode colocar esses micro-organismos para crescer em algum meio líquido ali que também consegue produzir essas enzimas. Aí, para cada tipo de fermentação tem a sua metodologia ali. Então, tem essas duas opções para você utilizar para a produção de enzimas por esses micro-organismos. E aí, ocorrendo isso, a gente obtém a nossa enzima de interesse, que aí, no caso, você vai fazer a extração dessas enzimas por meio de algum tampão. Após o crescimento desse micro-organismo
no substrato, passa aquele determinado tempo, a gente utiliza algum tampão para poder fazer a extração daquelas biomoléculas que foram produzidas ali, e a gente obtém aquele extrato contendo essas biomoléculas, que aí depois precisa passar por um processo de purificação, né, para você realmente ter a sua enzima de interesse ali para poder estar apta a trabalhar com ela. Porque normalmente quando você faz a extração ali daquele extrato bruto, tem várias biomoléculas presentes naquele extrato. E aí, para você trabalhar diretamente com a sua enzima de interesse, você precisa passar por um processo de purificação, que aí já é um processo bem mais avançado, bem mais detalhado, que aí dentro da biotecnologia também é possível. E como a gente falou, também é possível extrair essas enzimas ali por meio dos vegetais, né? Então, os vegetais também produzem enzimas que são fundamentais para as reações que ocorrem ali nos vegetais. Então, por exemplo, tem a bromelina, que é extraída ali do abacaxi, tem a papaina, né, que é extraída ali do mamão, tem a amilase ali do malte, e essas enzimas, ela tem diferentes aplicações, diferentes potencial, né, para poder contribuir aí para produção de determinados produtos, então que já são bem conhecidos e que são fundamentais. Aqui para nosso grupo de estudo, a gente trabalha com algumas espécies, em especial a castanha do gurgué, que é uma espécie nativa aqui da nossa região, que o grupo de estudo já tem extraído enzima desde das folhas ali da planta, tem extraído também do fruto, da casca do fruto, como também o fruto em si, ali a parte comestível. Então, a gente tem verificado que é possível extrair as enzimas desses materiais e que podemos dar uma aplicabilidade para essas enzimas. E além dessas fontes que a gente já falou, também temos a opção de extrair essas enzimas por meio dos animais. Aí no caso dos animais é necessário, né, fazer alguma extração, alguma coleta de algum órgão ou tecido dos animais para poder fazer a maceração, né, depois a homogeneização e aí fazer a extração com algum tampão também. Entre os principais tecidos e óleos que são utilizados para fazer essa extração dos animais, temos o abomaço, né, de bezerros, tem o pâncreas, estômago de suínos e fígados. Então, esses são os principais tecidos que são utilizados. E aí, quando a gente pensa pela questão do bem-estar animal, essa metodologia, essa extração tem essa grande desvantagem, né? Que você vai estar afetando diretamente o bem-estar daquele determinado animal que você está fazendo a coleta desse tecido. E aí, ocorrendo a extração dessas enzimas por meio de algum tampão, né? Que é utilizado depois desse processo de maceração, homogeneização, é adicionado esse tampão para poder fazer a extração. E aí essas enzimas, se a gente for ver aí a aplicabilidade, tem uma grande aplicabilidade, principalmente aí nas indústrias alimentícias, na produção de fármacos. Então, são enzimas que têm grandes potenciais de aplicação. E fazendo um comparativo entre essas fontes produtoras de enzima, né, relacionado à questão de custo, produção e desafios que cada fonte tem, a gente observa que a fonte microbiana ela tem mais vantagem em relação às outras. Pensando na questão de custo, ela tem um custo mais baixo, tem a possibilidade de utilizar resíduos ali de certos setores agroindustriais, industriais, então você pode estar dando utilidade para esses resíduos, vai estar utilizando micro-organismos que podem ser isolados de áreas naturais, então tem essa grande vantagem, além de conseguir produzir em alta escala. Então,
O problema dessa fonte é a questão da contaminação, que não deve haver contaminação, que você vai estar trabalhando com micro-organismo, então se houver contaminação, você vai estar afetando a sua produção, você vai estar contaminando a sua produção. Às vezes você vai estar impedindo a atuação daquele determinado micro-organismo, então através da atuação de outro micro-organismo, pode acabar produzir certa biomolécula que não é do teu interesse. Então, um dos grandes desafios seria isso. O vegetal você tem um custo médio ali, né? A questão da produção era limitada de acordo com a sua área de produção ali, né? De acordo com o óleo que você vai utilizar para fazer a extração daquela determinada enzima. Tem problema em questão de sazonalidade, né? Porque tem plantas que elas não se desenvolvem melhor, tem uma maior produtividade de enzima, ela consegue ter uma melhor adaptação a diferentes épocas do ano. Então, por exemplo, tem épocas que se você for fazer a coleta do fruto, vai ter época que não vai ter fruto para poder coletar. Das folhas, provavelmente vai ter, mas só que pode afetar a questão da concentração da sua enzima, que você vai adquirir. Então, tem essa problemática. Já animal, tem um custo elevado, né, que a produção animal ela não é barata, então é considerado com um custo alto. A produção da enzima é considerada baixa, né, porque quando você vai estar trabalhando com os tecidos ali dos animais, você tem uma baixa produção das enzimas. E tem um grande desafio que seriam questões éticas, né? Que você vai estar influenciando diretamente ali no bem-estar daquele animal. Você vai estar extraindo um determinado tecido dele. Então, tem um grande problema em questões éticas mesmo. E analisando toda a questão das fontes, as diferentes fontes de produtora de enzimas que a gente pode extrair essas enzimas e da grande utilização, aplicabilidade dessas enzimas, a gente tem desenvolvido algumas linhas de pesquisa aqui no nosso grupo de estudo. Que aí a gente tem projetos com participação, né, de alunos de iniciação científica, que são projetos aceitos ali, que estão em andamentos, que estão sendo realizados. Então a gente tem projetos que está desde a questão da avaliar diferentes fontes produtoras de enzimas, né, desde a parte vegetal, como eu falei anteriormente, utilizando principalmente essa espécie que é bastante conhecida aqui para a nossa região, que é a castanheira do Gurgueia. Tem a utilização desses fungos que foram isolados de regiões do ecótono caatinga aqui da região, que a gente está fazendo todo esse levantamento do potencial que essas fontes têm para poder produzir essas enzimas. E aí, fazendo toda essa produção dessas enzimas, a gente está fazendo a aplicação dessas enzimas em diferentes áreas, para conferir qual material, qual enzima que vai ter o maior potencial de ser utilizado para aquela determinada área. E aí, pensando nesses trabalhos que estão sendo desenvolvidos, eu vou falar um pouquinho aqui, puxando mais para a linha de trabalho que eu estou envolvido, que eu estou mais envolvido. Acaba que a gente trabalha todo mundo junto, né? Todo mundo se ajuda, mas como eu sou engenheiro agrônomo, então eu puxei mais para a área agronômica. Então, o que acontece, o que a gente faz nesse projeto que eu estou envolvido? A gente pega essas enzimas que foram produzidas, né, que foram desenvolvidas por essas diferentes fontes produtoras de enzimas e faz o tratamento de sementes para verificar se essas enzimas são capazes de melhorar tanto a germinação, né, proporcionar a germinação das sementes, ou seja, que é gerar uma nova planta, e se essa planta gerada, se ela tem um vigor, um melhor desenvolvimento quando
adicionado essas enzimas, porque nas sementes já são produzidas essas enzimas, que aí justamente para poder favorecer o desenvolvimento do embrião que vai se desenvolver e vai gerar aquela plântula. Mas a gente tem que verificar se a gente adicionar mais uma quantidade de determinada enzima, a gente tem verificado que tem uma influência positiva. A gente melhora tanto a questão da porcentagem de germinação, como também o desenvolvimento da plântula. Aqui a gente pode verificar que nessas imagens, aqui são dois tratamentos. Aqui a gente tem um controle, no caso com a semente, né, foram semeadas nessas caixinhas chamadas de airbox. Aqui nessas caixinhas a gente tem uns papéis que chamam papel mata-borrão, que é para teste de germinação, que aqui a gente coloca, umedece esse papel e aqui vai ter a umidade necessária para que a semente consiga absorver essa umidade, se hidratar e depois ativar o seu metabolismo, né, e haver assim o desenvolvimento do embrião. E aqui também a gente tem esse mesmo, o plantio também nessas caixinhas, semeadura. Aí tem os papéis também. Mas só que nesses tratamentos aqui, ao invés de a gente adicionar água, igual a gente fez aqui, a gente adicionou os extratos que foram produzidos por essas fontes, essas fontes produtoras de enzimas. E a gente tem verificado que a quantidade de sementes germinadas são maiores do que quando a gente compara com o controle. E que as plântulas formadas no tratamento com as enzimas, ela tem um maior vigor, um maior desenvolvimento quando comparado com o controle. E até mesmo quando comparado com alguns produtos comerciais que a gente tem utilizado aqui nos nossos testes. Então, a gente tem verificado isso, a gente está no início ali da desenvolvimento dessa pesquisa, desses trabalhos, mas a gente está encontrando bons resultados nessa linha de pesquisa, com a utilização dessas enzimas no tratamento de sementes. Mas como que essas enzimas podem melhorar essa germinação? Durante o processo de germinação das sementes, a gente divide essa germinação em 3 fases. Tem uma fase de imbibição, que é a fase de absorção de água, a fase de ativação metabólica, que é dependente daqui, né? Se não houver a hidratação da semente, dos seus tecidos, não vai haver a hidratação, não vai haver a ativação das reações do metabolismo para poder ocasionar as reações que é necessário para que forneça os açúcares, as reservas que o embrião precisa para poder ir para a terceira fase, que é o crescimento. Então, aqui ocorre a imbibição, que é no nosso caso aqui que a gente testou, as enzimas elas foram colocadas aqui para poder embeber, e aí, vendo a hidratação dessas enzimas, dessas sementes, ela vai para a segunda fase. A diferença, por exemplo, que do controle para o tratamento é que no controle somente água, a semente vai embeber, vai se hidratar e vai ativar o seu metabolismo com o que já tem dentro da semente, ou seja, ela fica limitado ao que está na semente. Se a semente estiver em boa qualidade, tiver tido boas condições lá de campo, consiga produzir todas as suas reservas ideais para poder haver a continuação da espécie, né, através da germinação, ok. Mas muitas espécies acabam passando por muitas condições adversas de campo. E aí, dependendo da situação, o seu metabolismo acaba sendo afetado por essas condições adversas do meio ambiente. E aí, quando a gente adiciona essas enzimas, elas vão atuar aqui justamente nessa fase. Então, ela vai melhorar essa ativação metabólica. Ela vai ajudar nessas reações que acontecem nessa fase. Ou seja, aqui a semente ela precisa
quebrar aquelas suas reservas para poder disponibilizar esses açúcares para o embrião. E aí, quem faz a quebra dessas reservas, por exemplo, o amido, as proteínas, quem faz essas quebras são as enzimas que quebram elas para elas serem disponibilizadas para o embrião. Quando a gente adiciona uma quantidade maior de enzima, isso vai melhorar esse processo de ativação, esse processo de aumentar as reações que acontecem nessa fase aqui e, consequentemente, vai disponibilizar uma maior quantidade de reservas para o crescimento do embrião. E, consequentemente, ocorre uma maior germinação, né, daquela semente, naquele lote que você está testando, e também gera plantas mais bem desenvolvidas. E dentre as enzimas que são importantes ali na produção, na germinação, no desenvolvimento do embrião, na produção na geração de uma nova plântula, a gente pode destacar a amilase, né, que ali vai atuar na quebra do amido, que aí vai produzir glicídios, que vai atuar que vai ajudar tanto na produção de sacarose para poder liberar, nutrir o embrião, que precisa ser nutrido, né, para poder haver o crescimento, como também vai produzir ATP, que são energias para poder ocorrer a realização daquelas reações necessárias ali para o desenvolvimento do embrião. Também temos a lipase, que vai atuar ali nos triglicerídeos, né, que vai tanto produzir o glicerol, para poder produzir mais energia, ou então ácidos gráficos, né, que aí vai produzir os glicídios, que aí vai poder produzir tanto a sacarose, né, produzir mais açúcar para o embrião, ou então produzir mais energia. E temos as proteases. As proteases é uma das enzimas que a gente mais trabalha aqui, né, no nosso grupo de estudo, juntamente com a lipase. A gente tem a produção de protease, né, das diferentes fontes, tanto de origem vegetal, como também através do uso de fungos. E aí essas proteases ela vai atuar diretamente na quebra de proteínas. E havendo essa quebra dessas proteínas, vai haver a produção ou de aminoácidos ou de peptídeos. E aí esses aminoácidos são utilizados na síntese de novas proteínas, que são fundamentais para o crescimento do embrião, ou então mais energia. E também pode produzir também peptídeos, que aí esses peptídeos vai haver a peptidases, né? E aí, havendo essa peptidases, vai haver a produção de novos aminoácidos, que vai haver, esses aminoácidos vão ser utilizados para a síntese de novas proteínas, ou então produzir mais energia. Então, essas enzimas, elas são fundamentais para a produção, a quebra dessas reservas que estão presentes nas sementes para poder ocorrer a terceira fase ali, a terceira fase que seria a questão do crescimento do embrião. E lembrando que essas enzimas elas são hidrolíticas, ou seja, elas precisam se hidratar. Aí na primeira etapa do processo de embebição, elas são hidratadas, e aí ocorrer essa parte de hidratação é que elas são ativadas para poder ocorrer a quebra dessas moléculas. Além disso, essas enzimas que a gente tem produzido aqui, a gente tem feito o processo de produção, né, de extração, e tem otimizado o processo de produção delas. Porque a gente tem verificado que quanto mais a gente otimiza a sua produção, melhor vai ser o resultado, a aplicação dessas enzimas, a atuação dessas enzimas. E a gente tem trabalhado com questão de temperaturas ótimas, a gente tem verificado que para a maioria a melhor temperatura está variando ali de 25 a 40 graus Celsius, normalmente
algumas enzimas que 40 graus Celsius seria a temperatura ótima que a gente tem obtido para poder essas enzimas estarem atuando. Isso é importante para a questão de aonde essas enzimas forem atuar, estabelecer mais ou menos até que ponto a gente pode submeter essas enzimas sem que haja a perda da atividade da enzima, que a gente consiga otimizar a atuação desses materiais. Também a questão do pH, variando de 5 a 7,5, dependendo da espécie, a fonte que a gente esteja utilizando, às vezes dá até mais, então normalmente varia nessa faixa aí. A gente encontra na literatura mais ou menos nessa faixa. É essencial, como a gente falou, para que haja atuação dessas enzimas, que haja hidratação, que haja a disponibilidade de água, porque são enzimas hidrolíticas, né? Então são enzimas que são ativadas após o processo de hidratação. Além disso, tem a questão da ausência de inibidores. Esses inibidores são moléculas, né, que se acoplam a uma enzima ali e bloqueia a sua atividade. Então, essas enzimas ela pode ser afetada pela presença de algum inibidor que pode afetar a sua atividade, certo? Então, gente, diante de toda a importância dessas enzimas, pode ter certeza que cada vez mais elas vão estar cada vez mais presentes nos diferentes setores, porque desde a parte da saúde, a parte agrícola, já vem sendo utilizada com grandes benefícios, né? Não é de agora que tem se verificado isso, e pode ter certeza que cada vez mais vai crescer a questão do uso de enzimas nesses processos, nessas reações que ocorrem nesses diferentes processos. Então, as perspectivas futuras aí para a questão da produção e aplicabilidade dessas enzimas vai estar cada vez mais crescente. Então, a gente acredito eu, que através da biologia sintética, a gente vai ter cada vez mais criação de enzimas produzidas ali, né, com funções, com novas funções. Então, a interação dessas enzimas com nanopartículas ali, né, para poder melhorar tanto a sua estabilidade, a sua atuação. Também a questão da inteligência artificial, que já está muito presente aí no nosso cotidiano, nossa vida, né? Então, os algoritmos podem ser utilizados para poder prever e otimizar as estruturas enzimáticas. E como essas enzimas, essas biomoléculas têm alta eficiência, melhoram no processo e de forma mais sustentável, cada vez mais vai haver a substituição dessas enzimas por métodos químicos tradicionais, porque pensando tanto na questão da eficiência, como também, né, pensando principalmente também na questão sustentável, que é uma demanda que cada vez mais tem se buscado, que é produzir de forma mais sustentável, mas sem perder a eficácia daquele processo. E as enzimas, elas são capazes de melhorar essa eficiência dos processos e ainda de forma sustentável. Então é isso, gente, que eu tinha para poder passar para vocês. Fico grato aí pela oportunidade de a gente poder participar desse evento, né, dessa jornada aí, que é de grande importância. Fico à disposição para quem quiser entrar em contato, trocar alguma informação. Então, fico aí à disposição, viu, gente? Um abraço aí para todos e até mais.